Glória a Deus. Se nós observarmos o que está acontecendo em nossa volta, nós estamos vivendo o fim dos tempos, o terror, assalto, morte. O que aconteceu com essa família aqui no Réveillon, onde o pai grava áudio, espera numa esquina no carro dele, novo técnico de laboratório, tinha 40 e poucos anos, usando as redes sociais, usando tragédias que acontecem com pessoas que estão usando as redes sociais. E ela não imaginava que o seu ex-marido, o pai do seu filho, estava há 10 minutos, esperando da meia-noite, estavam soltando os fogos. E ele entrou, ele tinha bala para matar muita gente ali. E o filho dele: papai, você matou a minha mãe. Isso aí é o fim do mundo. É o fim dos tempos que está acontecendo. E que Deus tenha misericórdia de nós. E aí ele mata o filho dele. Ele mata o filho dele. Depois ele se mata. Isso aí é o fim dos tempos. Então, nesse tempo, muitos serão escandalizados, traição uns aos outros se aborrecerão. Cadê o amor aqui? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, veja, nesse cenário todo de guerra, rumores de guerra, epidemia, fome, peste, terremoto em vários lugares, as obras da carne, é o pecado aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. De muitos, espero que não seja da irmã Socorro. O amor da irmã Socorro quase se esfriou por causa do pecado e da iniquidade. Porque a iniquidade, pecado. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá. Amém, glória a Deus. Esse fim que muitos zombam, muitos escarneciam, dá aquela risada, brinca com o fim do mundo, brinca com a palavra de Deus, brinca com o que Jesus falou e diz, vira piada na boca de um humorista da Rede Globo, o fim do mundo. Não tenho temor de Deus, não tenho temor de Deus, não tenho a reverência de Deus. Então, o sermão continua, a grande tribulação.
Muitos dizem que a igreja não passará pela grande tribulação. Ela passará só pela uma metade, 3 anos e meio. A outra metade, porque a grande tribulação durará 7 anos. 7 anos, os estudiosos falam. E a igreja passará só 3 anos e meio, e aí na metade ela será arrebatada para os, na 7ª trombeta. Porque a tribulação é quando as trombetas quando os selos foram abertos no livro do Apocalipse. Aí haverá a tocagem das trombetas, primeira, segunda, cada trombeta é um acontecimento aqui na terra, é a tribulação, e na tocagem da 7ª trombeta, aí acontecerá o arrebatamento da igreja. Ela vai ser o quê? Poupada da grande tribulação. Quando o diabo estará aqui encarnado no homem, no rei diabólico satânico, pior do que qualquer outro homem ímpio que já existiu na terra. Ele perseguirá a igreja de Deus, os cristãos, creio eu, todas as religiões, porque ele implantará um reino, vai querer ser adorado, ele vai ter a imagem dele, vai ter o número dele, e ele não vai admitir nem outro objeto de adoração a não ser ele. Ele vai fazer uma imagem, e essa imagem foi permitido que ela falasse. Aí a grande tribulação. Todo aquele que não adorar a besta e não tiver o número dele na mão, né, não vai poder comprar e nem vender. Ele vai dominar, vejamos, a economia do planeta. Tudo vai ser entregue para ele durante a grande tribulação, que vai durar pouco, mas será um tormento assim intenso. Tudo será entregue a ele, a economia, enfim, o domínio por um pouco de tempo vai ser entregue a ele. Então isso aí é a grande tribulação, que a igreja, nós, a igreja, se perseverarmos na palavra de Deus, seremos o que, irmã? Poupados. Só vai comprar e vender quem tiver, como eu já falei, a economia vai ser entregue na mão dele. Desse sistema, ele dominará, ele vai querer dominar tudo, mas vai ter os vencedores da besta. Vai ter os vencedores da besta. Venceram a besta. Veja que mesmo no domínio satânico e diabólico do diabo, ainda vai ter os vencedores da besta, que vão entoar o cântico de Moisés. Os que venceram o sistema satânico. Então o sermão ele continua: a grande tribulação. Quando, pois, virde que a abominação da dissolução de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, lá em Jerusalém, porque ele vai fazer uma aliança com os judeus, depois vai ser quebrada essa aliança, e aí os judeus vão perceber que ele não é o Cristo, que ele está... Olha, surgirão muitos falsos cristos, enganarão a muitos, e os judeus serão enganados, porque os judeus não creram que Jesus Cristo era o Cristo verdadeiro e mataram ele. Surgirão muitos falsos cristos, e nesses muitos falsos cristos, os judeus vão ser enganados e vão adorar um falso Cristo. Vai surgir lá em Jerusalém um falso Cristo,
e os judeus vão ser enganados. Depois vai cair a ficha dos judeus, que vão perceber que eles estavam seguindo um Cristo que não era o Cristo, era um falso Cristo. E aí vai ter a guerra, vai ter aí a perseguição. Eles vão romper alianças que eles fizeram com esse Cristo. E aí o anticristo não vai gostar nadinha do que aconteceu com ele, que a máscara dele caiu, que ele não é Cristo coisa nenhuma, ele é o anticristo. E aí vai acontecer a perseguição entre os judeus e a besta. Então, o que tiver ir à Judéia, que fujam para os montes. E quem tiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Vai ser um dia normal, vai ter pessoas engravidando, vai ter grávida, vai ter... Isso é normal. Mas ai das grávidas, porque aqui já é a ira de Deus. Deus manda nós orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Orai. Nós já temos que orar, Jesus, que a nossa fuga, que o nosso arrebatamento não ocorra nem no inverno nem no sábado. Por quê? Não sabemos. Por quê? Mas Ele manda nós orar. Por quê, Senhor? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá. Porque haverá, então nós devemos já fixar a nosso espírito e a nossa alma essa grande aflição que Jesus falou há 2000 anos atrás para os seus 12 discípulos lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Jesus falou de uma grande aflição. Como nunca houve desde o princípio do mundo. Todas as aflições que nós já vimos falar na história geral e na história particular de cada aflição, de cada país. Quem gosta de história sabe de tudo que aconteceu desde o começo do mundo. As civilizações, as guerras, as conquistas de reis, o rei Dário, o rei isso, o rei aquilo. A gente estuda muito isso no 2º grau e na faculdade. Faz até especialização em mestrado e doutorado, estudando aí as conquistas das nações. O Japão, coitado, sofreu aí. Caiu uma bomba lá no país, jogaram uma bomba atômica que destruiu o Japão. O Japão, ele ressurgiu das cinzas. Foi uma aflição que o Japão teve. Os Estados Unidos também têm passado por aflições nos últimos tempos, dos adversários, com aquelas torres gêmeas, com esses atentados. A França, a Itália, o próprio Brasil, aflições. Tantas aflições que esse país, esse mundo tem passado. Mas Jesus fala de uma grande aflição. Como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora. Até agora. E nem tão pouco haverá jamais.
Isso aí é a ira de Deus. É a ira de Deus. É a ira de Deus. Nem a aflição daquele povo do dilúvio batendo na arca de Noé. Noé, deixa-nos entrar. Noé, Noé, deixa-nos entrar. Noé, lá vem o dilúvio. Foi 150 dias de chuva sobre a terra, que diz a Bíblia, e não é eu que destruiu tudo. Só se salvou Noé e sua família naquela arca que foi vinda do coração de Deus para Noé. Foi uma grande aflição que o povo de Noé passou. Só Noé se salvou. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nem a carne da irmã Socorro se salvaria. Ela só vai ser salva porque aqueles dias foram o quê? Abreviados. Nós, a igreja, só vamos ser salvos da ira de Deus e do inferno porque esses dias foram abreviados. Porque está bem claro na Bíblia que diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne. Nem a de homem. Falando carne de homem. Carne de homem e de mulher se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por causa de quem, irmã Socorro? Dos escolhidos. Olha o que Deus fez. Por tua causa, irmã. Tu é a causa. Foi por tua causa que Deus abreviou aqueles dias. Se nós observarmos José era o escolhido de Deus. E por causa de José, Deus não destruiu o Faraó e o Egito. Por causa de José, Deus não destruiu e salvou José, sua família, o seu pai e todo aquele Egito da fome. Que a Bíblia diz que a fome era severa. A fome era severa. Por causa de José. Por causa de José. Ele era o que, irmã? Escolhido. Escolhido. Por causa dele. Por causa da semente dos judeus, ele perdoou. Ele perdoou o pecado dos irmãos dele, que os irmãos dele venderam ele para o Egito. Ele perdoou tudo. Ele sabia que Deus permitiu acontecer aquilo com ele. Deus guardou ele em tudo por causa dos escolhidos. Por causa dos escolhidos de Deus. Não é por causa do ímpio, não. É por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos são a causa dos dias de aflição, de angústia, dias de sermão profético, o princípio das dores, por causa dos escolhidos.
Será que eu sou uma escolhida? Será que tu é um escolhido? Por causa de ti, esses dias foram abreviados. Os escolhidos de Deus na terra, os escolhidos de Deus na terra estão nos quatro cantos da terra. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe des crédito. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe des crédito. Não lhe des crédito. O quê? Não lhes dê crédito. Não dê crédito aos falsos profetas que só falam só preparam o espírito. Nós temos que estar preparados para a adversidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para o ódio, para o rancor, para a enganação, para a perseguição e até para a morte. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Olha, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Você não me dá crédito? Eu sou o Cristo, olha o que eu faço, olha o meu sinal, olha o meu prodígio, eu sou o Cristo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Amém, glória a Deus. Exaltado seja o nome desse Deus. Os escolhidos de Deus são a causa dos dias de aflição da terra serem abreviados. Por causa dos escolhidos, que começa com 7. O escolhido de Deus começa com 7. Depois daí, começou-se a invocar o nome de Deus. Começou com Abel, mas Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim. Depois Eva engravidou e teve 7. Primeiro escolhido de Deus, após Adão e Eva terem desobedecido às ordens de Deus. 7. Começou isso aí, depois a gente vê os escolhidos de Deus. Os escolhidos, Noé, um escolhido de Deus. Abraão, um escolhido de Deus. Jesus Cristo, o escolhido de Deus. O homem que agradou e andou e fez aquilo que o seu pai mandou e ordenou.
Por isso Deus lhe deu um reino, Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, que todo joelho se dobrará diante dele. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória